Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa primeira videoaula para trabalharmos com o conteúdo Iluminismo. Lembrando que quando nós falamos no Iluminismo, nós estamos falando em um movimento filosófico, em um movimento intelectual, em um movimento da razão, promovido pela burguesia principalmente. Isso tudo na Europa, no século XVIII. Nós já trabalhamos alguns temas. Por exemplo, nós já vimos qual é o conceito do iluminismo, sabemos que é um movimento, que é uma transição, que é uma mudança profunda para combater a prática do antigo regime. Quando nós falamos no antigo regime, lembrar que nós estamos falando de modelo político chamado absolutismo, modelo econômico chamado mercantilismo, modelo social chamado sociedade estamental, marcada pela posição de nascimento. Todos esses três, mais o poder da Igreja Católica, foram combatidos pelos filósofos iluministas. Lembrando que através de revoluções, mudanças, transformações. Então, de uma forma geral, nós vimos o conceito, nós já sabemos que o antigo regime era combatido pelos filósofos iluministas, nós já sabemos que a burguesia era a classe de maior poder e iniciativa para transformar, para fazer essas mudanças necessárias lá no século XVIII, e nós vamos ver basicamente um modelo mental quando então nós temos alguns filósofos iluministas. Vamos lá? Eu vou ficar um tempinho assim meio apagada no vídeo, ó, tá vendo? Que eu ainda não encontrei a melhor técnica para filmar. Aos poucos nós vamos nos adaptando. Então eu vou colocar para vocês agora esse mapa para nós vermos quais são as características principais desses filósofos. Vamos lá? Bom, nós temos aqui a luz, a ideia de iluminar. Lembrando que nós podemos falar que é o século das luzes ou a ilustração, modelo de movimento do século XVIII. Esse nosso movimento do século XVIII, ele vai defender o racionalismo, ou seja, a razão humana, e ele vai contra os pensamentos do clero, anticlericalismo, ou seja, contra os pensamentos da Igreja Católica. Lembrando do poder teocêntrico, a Igreja manipulava boa parte dos fiéis e boa parte da sociedade através do poder que vinha de Deus, e esse Deus era um rei que representava o poder na terra. Ao mesmo tempo, caráter burguês, já vimos essa iniciativa da burguesia contra o antigo regime, por exemplo, contra o mercantilismo e contra o absolutismo. Todo esse modelo do iluminismo, ele teve iniciativas, ele teve filósofos, ele teve precursores. E quando nós falamos nos precursores, nós podemos falar da Holanda, no que já trabalhamos, podemos falar na França e podemos falar também de outros países europeus, como, por exemplo, a Inglaterra. E aí vem alguns desses precursores. Então, nós sabemos que Rousseau, defensor da democracia, ou seja, defensor de um modelo republicano, contrário ao modelo absolutista, ele, a partir de uma teoria do contrato social, valorizava a liberdade política, valorizava a liberdade do ser humano enquanto razão, enquanto pensamento. Se nós passarmos para... Deixa eu ver como que está aqui. Beleza, assim fica melhor. Se nós passarmos para o Montesquieu, ele é um dos principais, como eu falei para vocês, para tratarmos numa avaliação comparada aos dias de hoje também, quando então nós sabemos que ele era o defensor de três poderes, ou seja, defensor de uma tripartição montesquiana baseada nos poderes executivo, aquele que aplica a lei, poder legislativo, aquele que faz as leis, e o poder judiciário, julgadores das leis. A partir dele, nós vamos ter também o John Locke, defensor de uma prática liberal política. Então, basicamente, todo esse modelo mental nos leva a entender o que foi o iluminismo, quais são os principais precursores iluministas, mas aí há um grande problema, ou seja, como que nós vamos mudar tudo isso, já que esse movimento ele é intelectual, ou seja, já que é um movimento do pensamento. Nós vamos entender a partir de qual modelo, como assim? Fazendo revoluções. Então, nós já sabemos que todo processo revolucionário é todo processo de mudança ou grande transformação.
E a partir daí, nós vamos entender que alguns monarcas europeus não queriam perder seu modelo absolutista, não admitiam perdê-lo de forma alguma. Sabemos que muitos deles foram levados para a guilhotina. Agora, outros, mais espertos, resolveram praticar um modelo conhecido como despotismo esclarecido. O que seria o despotismo esclarecido? Vamos lá. Ser um déspota é ser um tirano. Ser um tirano esclarecido é ser um tirano que pensa, que usa a razão. Portanto, muitos monarcas europeus adotaram uma prática política de eu estou no poder, eu sou absoluto, mas a população vai me ver como esclarecido, ou seja, como alguém que faz uso das ideias iluministas para o bem do povo, mas em primeiro lugar para o bem da minha pessoa, o eu, portanto, sem perder a prática absolutista. Por hoje ficamos por aqui e a gente vai se vendo nas outras videoaulas. Um beijo!